Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma pergunta da caixinha de pergunta do Instagram. Dura quanto tempo o atendimento psicológico? Bom, eu considerei que a pessoa está perguntando o tempo do processo, né? Do processo psicoterápico. E, apesar de eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e a terapia cognitivo-comportamental é considerada uma terapia breve, mas não existe um tempo específico. O tempo do processo psicoterápico depende de muitos fatores. Depende da queixa do paciente ou clientes, alguns terapeutas usam o termo cliente. Depende do quanto o paciente está disposto, envolvido, se ele é colaborativo ou não. E outras abordagens psicológicas levam mais tempo. Na terapia cognitivo-comportamental, geralmente a gente faz um prognóstico, eu faço um prognóstico de 3 meses, 6 meses a 1 ano. Os terapeutas cognitivos, digamos assim, mais raiz, eles costumam levar isso mais em flexibilidade, assim, um pouco mais de rigidez, levam isso, mas não ultrapassam, porque a gente faz um prognóstico dependendo da queixa, então assim, a gente discute com o paciente, analisa e considera, acredito que isso possa ser resolvido, atendido em 3 meses. Passado esses 3 meses, a gente reavalia. Então, por isso que assim, tem esse prognóstico de 3 meses, 6 meses a 1 ano. Passado esse 1 ano, trabalhando com o paciente, né, as queixas, observando os processos e tal, a gente não conseguiu o objetivo, a melhora do paciente e tal, então isso pode ser prorrogado a mais 1 ano. Mas eu venho de uma atuação mais psicanalítica. Apesar da terapia cognitivo-comportamental ser, a grosso modo, uma mistura de psicanálise com neurociências, quando a gente está na faculdade, a gente aprende um pouco de todas as abordagens. No início, dificilmente, um psicólogo iniciante, ele já começa a atuar, algumas pessoas sim, saem da faculdade, fazem uma especialização e já começam a atuar com uma abordagem específica. Mas eu costumo dizer que são vocês, os pacientes, que vão direcionando, nos mostrando onde a gente precisa aperfeiçoar mais a nossa formação profissional. Então, na faculdade eu aprendi um pouco de cada abordagem e tinha o desejo de me formar psicanalista. Mas eu comecei a atuar em cima do que eu chamava de uma abordagem psicanalista, porque eu foquei o meu estudo na faculdade mais para a psicanálise, porque eu pretendia ser freudiana raiz mesmo. Mas durante o trabalho, enquanto eu não fui fazer a formação em psicanálise, eu já comecei logo a trabalhar assim que eu saí da faculdade. Eu peguei alguns casos, eu peguei um caso específico que eu entendi que aquele caso com o que eu conhecia de terapia cognitivo-comportamental teria uma resposta melhor. E teve. E aí eu entendi, assim, eu pensei assim, por que eu não aplico esse entendimento da terapia cognitiva em outros pacientes depressivos e ansiosos? E fui vendo que os pacientes respondiam melhor à terapia cognitivo-comportamental. Por conta disso, eu sou uma terapeuta cognitivo-comportamental que não é raiz. Eu não prendo tanto a esse prazo da brevidade da terapia cognitivo-comportamental. A brevidade vai depender do que o paciente me traz. Então, a grosso modo, uma abordagem mais... existem abordagens que são breves e outras que são mais longas. A psicanálise tende a ser longa e quando a gente fala de processo longo, em psicanálise a gente está falando de uns 10 anos, 8, 10 anos. Na terapia cognitiva a gente consegue respostas mais breves, mas a média dos meus pacientes é de pelo menos 2 anos.
existem pacientes que estão em processos há mais tempo do que isso. Inclusive, uma das minhas pacientes muito querida, ela colocou na resposta da caixinha de perguntas um agradecimento. Eu achei muito bonitinho como ela falou. Venho agradecer pelo profissional que já me atende, aguenta uns 3 anos. Aprendi a lidar com a depressão e viver muito melhor. Entender e diferenciar as crises das fases ruins. Obrigada. Eu que agradeço, querida, por vocês permitirem que eu participe da vida de vocês. Mas vocês observaram? Ela botou aqui, não tem essa coisa de aguentar não. Vocês sabem que eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Me sinto privilegiada por participar da vida de vocês. Uns 3 anos. Então, existem processos que são mais longos, depende, né? Como ela colocou ali, é um caso de depressão. Depende da queixa, do que leva o paciente até o consultório de psicologia. Então, o prazo vai depender de todas essas coisas. Se que eu considerei que é uma preocupação das pessoas muito, se for por questões financeiras, leve isso ao seu terapeuta, converse com ele sobre isso. Eu sempre falo com meus pacientes que o mais importante é a gente fazer o processo, dar continuidade no processo. E aí a gente vê ali como a gente pode fazer da frequência dos atendimentos para que se dê continuidade. Alguns processos são bem difíceis, uma mudança de comportamento é difícil, a aceitação de uma condição é difícil, aprender a lidar com a condição, aprender a lidar consigo mesmo, consigo mesma é difícil. Então, olha a abordagem, né? No primeiro momento, psicanálise é um processo mais longo, terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens são mais breves. Se você está preocupada com essa questão de durabilidade do seu processo psicoterápico, se informe se o terapeuta que você está procurando, veja qual é a abordagem dele ou dela. Lembre que a sua participação é fundamental, mas não fique preocupada em fazer um processo breve. As pessoas que fazem acompanhamento psicológico, na maioria das vezes, gostam de fazer. O mais difícil nem é fazer o processo, o mais difícil acaba sendo fechar o processo, porque tem paciente que acaba não querendo que termine. Mas se for por questões financeiras, troque com o psicólogo ou psicóloga que você escolheu. Isso pode ser avaliado, solucionado. Não se atenha a tempo. O mais importante é você encontrar um profissional com quem você se identifique, como a gente já falou, e que vocês obtenham resultados, tá? Mas, de um modo geral, o processo não é tão breve, tá? Mesmo quando é uma terapia cognitivo-comportamental, dos pacientes que eu atendi até hoje, o processo mais breve que eu fiz foi com uma adolescente, uma menininha linda de 16 aninhos, que o processo dela durou menos de 6 meses. Então, o mais breve que eu fiz, que eu compartilhei com uma paciente minha, foram 6 meses. Na média, 2 anos. Mas vai depender da queixa que você traz, como você chega, se você é participativa no processo, né? Tem muita gente que espera chegar lá, ouvir uma palavra mágica e tudo se resolver, e não é assim. Eu sempre falo para vocês, é uma troca ali, é um trabalho em conjunto, né? Então, algumas abordagens são mais longas, e quando a gente fala em longevidade, anos. Terapia cognitiva é considerada breve, podemos ter resultados em 3 meses, sim, mas depende de como você chega, qual é a queixa e como você vai atuar também nesse processo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.